Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então o nosso dia de hoje, nossa aula de hoje? Vamos começar aqui pelo nosso conteúdo. Eu separei um conteúdo, eu adoro esse conteúdo, assim. Se nós estivéssemos lá no presencial, na verdade no ano passado, nós íamos estudar esse conteúdo por conta das Olimpíadas, né? Vocês sabem que está chegando aí as Olimpíadas de Tóquio. Na verdade, com um ano de atraso, né? Que ela seria no ano passado. Por conta de toda essa situação, ela foi adiada para esse ano. E agora ela também está chegando. E aí eu separaria esse conteúdo para dar para vocês, caso nós estivéssemos lá no presencial. E aí eu me lembrei, falei, eu vou levar esse conteúdo para os meninos, porque eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Vamos lá, nós vamos ver o nome de alguns países, vamos ver alguns países, né? Porque são muitos e a gente não vai conseguir ver tudo em uma aula só. Mas a gente vai aproveitar e ver o nome dos países, countries, a nacionalidade, nationalities, and languages, que é o idioma falado nesse determinado país que a gente estudar, tá bom? Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a pergunta que você faz quando você quer saber de onde a pessoa é, nesse caso, nesse nosso contexto, né, de qual país que ela é, a pergunta é Where are you from? Where are you from? Tá? Essa é a pergunta. E aí aí a pessoa vai responder I'm from tal país, I'm from Brazil, né? Então vamos lá, trouxe aqui para vocês, trouxe alguns países, né? Então trouxe por associação, tem até a fotinha também de uns pontos turísticos para a gente poder sempre lembrar, né? Então eu tenho aqui, vou pegar aqui meu laserzinho aqui, isso. Aí eu tenho aqui, primeiro país que eu tenho, United States of America. Nationality, American. Language, English. Brasil, Brazilian, Português. Então, obviamente, eu tenho aqui nesse primeiro quadro, eu tenho os Estados Unidos. Quem nasce nos Estados Unidos são denominados estadunidenses ou americanos, como a gente costuma falar, a gente tem mais o hábito de falar americano. E a língua falada lá é o English, que é o inglês. Aqui Brasil também, né? Dispenso apresentações. Argentina, Argentinian, Spanish. Coloquei dois países, um ali, um do ladinho do outro, que servem mesmo de base para a gente poder entender que os dois países falam espanhol, tá? Então, Uruguai, que é o país Uruguai, né? Então, eu tenho aqui Uruguai, Uruguayan, Spanish. Outros dois países que geograficamente eles são do ladinho um do outro também, lá na Europa, só que dessa vez as línguas, né, são faladas, são línguas diferentes. Eu tenho aqui, nessa primeira parte, Spain, Spanish, Spanish. E aqui do outro ladinho eu tenho Portugal, Português, Português. Outros dois países que não são do ladinho um do outro, porém ficam ali dentro da Europa, eu tenho Germany, Germany, German, German. Daqui desse ladinho eu tenho England, English, English. Outros dois países ficam bem próximos um do outro, também dentro da Europa, Italy, Itália, Italian. Próximo, France, French, French. Então, acho que tá dando às vezes, pela bandeira, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade. Porém, eu acredito que quando a gente coloca aqui os pontos turísticos, né? Eu acho que vai melhorando, você vai entendendo qual é o país, né? Acho que não tem muita dificuldade até agora. Aqui eu tenho outros dois países na Ásia, também próximos um do outro, geograficamente próximos um do outro. Eu tenho Japan, aqui, né, a bandeira, né?
que é o Japão, onde nós vamos ter as Olimpíadas, né, de 2000, que seriam 2020. Japan, Japanese, Japanese. Aqui do outro lado, nessa bandeira aqui, eu tenho South Korea, South Korean, e o idioma falado é o Korean. Aqui eu tenho 2 países da África, tá? São Angola, Angolan, e lá se fala português, né? São nossos irmãos, também falam português. O outro país que também fica na África, eu coloquei aqui o Egito, que é Egypt, Egyptian, e a língua falada, Arabic, tá? Eles falam árabe, tá? E aqui eu coloquei mais uns exemplos, só para a gente ter um pouco mais de ideia, porque assim, é um conteúdo realmente muito grande, e aí eu quis trazer aqui em poucos pedacinhos para vocês que vocês pudessem entender um pouco mais. Então eu tenho algumas bandeiras aleatórias aqui, alguns países estão nessa tabelinha, outros não, mas é sempre bom a gente, só para a gente poder se inteirar mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa primeira coluna, onde é a coluna do país, country, eu tenho Austrália, nationality, Australian, language, English. Mexico, Mexican, nationality, Mexican, language, Spanish. Colombia, nationality, Colombian, language, Spanish. Country, India, nationality, Indian, language, lá no caso na Índia existem 2 idiomas tecnicamente oficiais, que são English e o Hindi, tá? Eu falo tecnicamente porque a Índia eu teria que fazer, eu acho que uma aula só sobre a Índia, né? Porque são muitos e muitos idiomas e muitos deles são regionalmente oficiais. É uma situação bem diferente que a gente tem aqui no Brasil, então às vezes é até um pouco difícil a gente imaginar, né? Próximo, aqui nessa primeira coluna no country, Russia, nationality, Russian, na linguagem, né, no idioma, language, Russian. País, Canada, country, né, Canada, nationality, Canadian, language, lembrando que o Canadá é um país que tem 2 línguas oficiais, que é English e French, tá? Lá realmente as 2 são oficiais. Denmark, Danish e Danish. E por último eu tenho China, que é o país, a nacionalidade Chinese e língua Chinese, né? O idioma Chinese. São esses, pessoais é ótimo. São esses, pessoal, que eu trouxe hoje, tá? Para não ficar muito grande. Eu gosto muito de conversar com os meus alunos se nós estivéssemos nos nossos tempos normais. E não sei se é tempos normais, tempos antigos, nem sei mais como falar. Vocês poderiam ver que na entrada nas Olimpíadas sempre tem aquela cerimônia, né? Que começa as Olimpíadas. E eu acredito que esse ano, não sei, eu acredito que nem deve ter essa entrada, né? Que tem aquela entrada com todos os atletas, sempre vem uma pessoa com a plaquinha na frente, com o nome do país. Então eu não sei se vai ter. Se tivesse, e vocês puderem assistir, vocês iriam gostar muito, porque vocês iam ver muito o nome desses países nessas plaquinhas. Tem a narração em inglês, você consegue ouvir também, você consegue entender muita coisa, tá bom? Pois é. Então, a gente fica por hoje, a gente fica por aqui, tá? Então, nas próximas semanas eu vou trazendo de novo sobre esse assunto. E no mais, agora vocês vão fazer os deveres de vocês. Se você é um aluno da plataforma, você já vai saindo daqui da aula, você já vai fazer o dever. E se você é um aluno do material impresso, aí você vai aguardar ainda mais uns dias, já fica com a aula assistida, porém a sua atividade vai ser feita mais na frente um pouquinho, tá? Daqui a alguns dias você vai lá na escola e vai buscar a sua atividade.
No mais, um beijo para vocês. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.